Hoje eu vou conversar contigo sobre fase ruim, ou dias maus, ou a famosa bad, quando você está numa bad. O que você pode fazer para sair dessa bad, para sair dessa fase ruim? Ontem eu estava fazendo a mentoria com os meus alunos e surgiu esse assunto e eu acho importante compartilhar contigo que também talvez esse assunto te ajude. Bom, se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Luma Sakamoto, sou cabeleireira, sou gestora, tricologista, nasci e vivo a profissão de cabeleireiro, né? Então, estou aqui para compartilhar dentro de um desafio, né? Um formato de desafio de 365 dias, esse formato de conversa contigo, onde eu conto para você coisas que eu estou a fim de falar sobre o meu dia a dia, algo mais solto. Como eu sou professora, vira e mexe, eu vou ensinar alguma coisa, não consigo conter isso, é mais forte do que eu. Mas, enfim, o intuito aqui é compartilhar, o intuito é te trazer uma palavra de ânimo, o intuito é te ajudar a ser uma pessoa melhor e eu espero que esse conteúdo seja relevante para você. Por isso, já curta, se inscreva, porque amanhã vai ter outro vídeo. E teve mais vídeos antes e vai ter mais vídeos depois. Então, para você sempre receber as notificações, então curta, inscreva-se e ative a notificação, tá? Bom, tava falando sobre a mentoria de ontem, mas eu preciso só dar fazer um fechamento sobre o conteúdo que eu fiz ontem, porque o conteúdo ontem foi sobre o meu cabelo. Este aqui é o meu cabelo no dia seguinte, não sequei ele no difusor, deixei ele secar normal. Não passei nada de fixação, ele tá do jeito que eu acordei. Não usei touca de cetim para dormir, só, né, prendi o cabelo, coloquei uma touca para tomar banho, para evitar molhar. Mas o ponto é que hoje também tá um dia chuvoso. Então esse é o meu cabelo natural mesmo, do jeito que eu finalizei ontem, só para fechar o assunto. Se você quer saber o que eu falei sobre o meu cabelo ontem, assista o vídeo anterior a este, beleza? Bom, então deixa eu falar sobre o assunto de hoje, que é fase ruim, um momento de bad. Eu estava ontem fazendo mentoria com os meus alunos, uma vez por mês eu falo com os alunos da minha formação, né? Formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo. E uma das dúvidas tinha com relação a uma pessoa que está passando, uma aluna que está passando por uma fase difícil, onde ela estava explicando que parece que ela está estudando, mas ela sente que ela não consegue evoluir, que pelo contrário, que o trabalho dela, inclusive, estava ficando mais lento. Ela falou que está fazendo terapia, mas enfim, está numa bad, né? E primeira coisa que eu falei pra ela, que eu falo pra você também: você tá se sentindo assim? Você tá se sentindo desmotivada? Você tá sentindo como se você não conseguisse evoluir, que você tá presa numa fase difícil? Primeira coisa é você entender que todos nós passamos por fases boas e fases ruins. O dia mal vem para todos, né? O que eu tenho muito em mente é quanto tempo que eu permaneço ou que eu deveria permanecer numa fase ruim ou num dia mau. Porque uma das coisas que eu tenho vivido e aprendido com as pessoas que têm resultados acima da média, que trabalham em alta performance, é que a gente precisa sair rápido desse dia mau, dessa fase má, tá? E por isso, né, se você quer sair de uma fase má, de um dia mal que você esteja, tenho duas coisas para falar para você. A primeira é: se você está numa fase ruim, essa fase está durando muito tempo, é porque muito provavelmente você não está olhando para essa fase ou para essa situação que você está vivendo com gratidão. E falar sobre gratidão não é clichê para mim, porque gratidão para mim é o primeiro valor das minhas empresas, né? Tanto do salão quanto da empresa de educação. Eu tenho como valor
a gratidão pelo hoje. O que é gratidão pelo hoje? É você de fato sentir-se agradecida ou agradecido pelo que está acontecendo, pelo que está passando contigo no dia de hoje. Isso sempre foi muito forte em mim, tanto que uma das coisas mais desprazerosas que eu tenho, que eu sinto, é lidar com pessoas ingratas ou perceber situações de ingratidão. Isso para mim é muito ruim, assim, é o que mais me agride, então por isso que a gratidão é um valor, é o primeiro valor. E porque eu aprendi também, até lembrando disso, foi em 2015 ou 2016 que eu estava acompanhando o conteúdo do Érico Rocha. Na época ele fazia uns conteúdos mais de autodesenvolvimento, era a fase que ele estava também, e ele falou desse desafio da gratidão, de escrever todos os dias 3 coisas que você era grato por durante o seu dia. Então, quando você fala assim, 3 coisas para agradecer, você começa a perceber que as coisas pequenas, você começa a caçar coisas pequenas, porque não é todo dia que a gente tem uma grande notícia, que a gente tem um grande resultado que a gente espera, né? Não é todo dia que isso acontece. Então você vai começando a treinar o seu cérebro para agradecer aquilo que é pequeno. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que quanto menores eram as coisas que eu conseguia enxergar e conseguia agradecer, vinham coisas muito maiores, realizações muito maiores. Então eu acho que na verdade foi em 2014 que eu aprendi isso, porque em 2015 foi um ano assim extraordinário. Então eu fui viajar para fora, levar o trabalho que eu estava fazendo na época, enfim, então foi antes, foi 2014, exatamente, que foi quando eu comecei a fazer FT com o André Lima, que eu acabei conhecendo o Érico Rocha. Enfim, então faz muito tempo isso, e uma coisa me chamou muita atenção nisso que ele falou que era cientificamente comprovado que exercitar a gratidão aumenta a parte do cérebro que é a massa cinzenta, que é responsável pela racionalidade. E eu falei, bom, vou fazer isso, vou pagar para ver. E desde que eu aprendi a fazer isso, a gratidão tornou-se um valor muito forte para mim. E eu me sinto hoje, assim, sem dúvidas, muito mais racional, porque quando a gente está vivendo uma situação difícil como essa bad, essa fase ruim, o que é mais difícil para a gente é racionalizar, porque a gente é tomado por sentimento, tomado por emoções. Então, exercitar o agradecer por tudo que está acontecendo na sua vida, eu imagino que isso, primeiro, se você não está habituado, vai ser difícil. Mas, segundo, eu sou prova viva de que isso dá muito certo, isso faz com que a gente comece a sair dessa fase difícil. Então, assim, no momento que você esteja, que eu não sei qual que é, mas se você está se sentindo estagnada, se você está se sentindo limitada, frustrada, se você está sem esperança, né? Comece a agradecer. Outra coisa que eu quero, né? Como é que isso, além de ser um valor para as minhas empresas, como que isso vira um comportamento? A cada 15 dias a gente faz uma reunião de equipe, né? Fazer um alinhamento de equipe. E eu começo sempre dando a oportunidade para cada um agradecer alguma coisa. Né? Então, cada um fala rapidinho, eu sou grato porque aconteceu tal coisa, sou grato por isso, sou grato por aquilo. Se você não sabe nem por onde começar, comece agradecendo pela sua vida. O fato da gente estar vivo é uma oportunidade, né? A gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem a oportunidade de ser melhor. Então, comece agradecendo pela sua vida, porque, né, no meu entendimento, a vida é uma dádiva de Deus. Então, quando a gente começa agradecendo pela nossa vida, a gente começa agradecendo a Deus pela misericórdia dele conosco. E procure as coisas pequenas, né? Então, recentemente, né, vendo uma situação de doença, né, numa pessoa próxima, eu falei, nossa, meu Deus, muito obrigada, estou com saúde.
Então, você desenvolver este hábito, com certeza, vai te ajudar, né? É o primeiro passo para te ajudar a sair dessa bad, sair dessa fase ruim. E, de novo, assim, é muito importante você entender que a vida, ela é constituída de fases. E partindo para a segunda orientação que eu dei ontem para essa minha aluna, para os meus alunos, né? Durante a mentoria, que é esse momento que a gente tem para a gente conversar, interagir, né? Ontem foi das 8 até 10 horas da noite, 10 e pouco. Então foram 2 horas de troca muito intensa, explicando coisas, tirando dúvidas técnicas também, mas com esse viés de entender o que esses meus alunos estão passando na vida, na história deles. E a segunda orientação que eu dei, então a primeira foi desenvolver esse olhar de gratidão, de aprender a agradecer pelas coisas, independente se no momento você tem a capacidade de enxergar que aquilo é bom ou ruim, né? Eu até falei ontem isso para essa minha aluna. Às vezes a gente está olhando para a situação e chamando essa situação de maldição, e quando na verdade ela é uma bênção. Então isso é muito importante para você entender que... Obrigada! Muito obrigada. Chegou um chazinho pra mim. Então é muito importante você entender que às vezes a gente está olhando para uma situação com um viés de maldição e na verdade ela é uma bênção. Será que você não está agradecendo pela bênção que veio para sua vida? E por que que isso pode ser uma bênção? Esse momento ruim pode ser uma bênção? Pelo segundo motivo. A segunda orientação que eu vou te dar é que assim, lembra que eu falei que é como se fossem fases, né? A vida, como se tivessem fases, e então a vida, esses tempos mesmo eu estava conversando com uma cliente, eu olho a vida como se fosse um jogo de videogame. Você já jogou videogame? Já jogou? Né? Na minha época a gente jogava Super Mario World, era Donkey Kong, né? Começa a entregar a idade aqui, né? Então, quando a gente está jogando lá na primeira fase, você aprendia o quê? Andar pra frente, dar uns pulinhos, bater com a cabeça do bichinho, ganhava lá, saía o cogumelinho, você ganhava uma vida. Você tinha que pegar uma estrelinha aqui, estrelinha ali. Então, a cada fase, você vai descobrindo habilidades, você vai aprendendo habilidades. A fase 1, normalmente, ela é mais fácil do que a fase 2. A fase 2 é mais fácil do que a fase 3. Então, a cada fase que você passa, você vai ter que descobrir novas habilidades, descobrir novas coisas, aprender novas coisas, porque cada vez vai ficando um pouco mais difícil. Então, quando a gente olha para uma fase ruim, que é a situação do videogame, eu cheguei numa fase que eu não passo por nada dessa fase. E essa fase, ela tem algo que você ainda não aprendeu. Se você está presa nessa fase ruim, ou no caso da fase do jogo, que a gente tinha fase que a gente odiava, que você ficava meses ali parado naquela fase, é porque tinha alguma habilidade ou algum conhecimento ou algum comportamento que você não estava entendendo o que era que tinha que mudar para você então passar de fase. Então, busque incessantemente esse olhar para entender qual é a fase que você está, o que você precisa aprender nesta fase e o que você precisa mudar. Porque quando você aprende e muda, aí lá voltando para a analogia do videogame, eu tenho não estava conseguindo fazer, passar a fase, eu aprendi lá, um amigo me mostrou, aí pum, passou de fase. Ou ainda enfrentou o chefão, venceu o chefão. Então, o que vai acontecer? Você vai para a próxima fase, na próxima fase. Você vai usar as habilidades que você tinha anteriormente, mas de repente você vai se deparar de novo com alguma coisa que você ainda não sabe e que vai te impedir de ir para a próxima fase. Então, se você olhar para a sua vida dessa forma, como se fosse um videogame, você vai entender, você vai estar o tempo todo caçando, né? Eu tenho hoje, muito esse entendimento, eu tenho essa visão
de caçar o que eu preciso aprender hoje para me transformar na pessoa que eu preciso ser para alcançar o resultado que eu quero. Por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui, um desafio de 365 dias. Se você não viu o primeiro, vai lá ver. Estava extremamente desconfortável. Hoje não, hoje eu já estou mais tranquila, estou conversando com você aqui, normal, a ideia está fluindo mais, o tempo vai passando e eu vou vendo, caramba, nossa, eu achava que eu ia conversar menos, que eu ia ser mais difícil passar por 5, 10 minutos, e pelo contrário, estou aqui já com 15, né? Então, é uma evolução paulatina. Então, a gente vai passo a passo, vai evoluindo. E, então, para encerrar esse assunto de fase ruim, de bad, de dia mal, agradeça e aprenda. Agradeça sempre e aprenda. Beleza? E aí, fez sentido para você? Comente aqui. Que fase que você está vivendo? O que você precisa agradecer nessa fase e o que você precisa aprender nessa fase? Conta aqui que eu quero saber. Amanhã tem mais conversa. Amanhã estarei de volta aqui. Então, espero vê-la aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Inscreva-se, curta, comente, para eu entender, porque é uma conversa, né? Entendeu que a proposta desse conteúdo aqui é uma conversa. Então, conversa comigo, comenta aqui, tá bom? Então, até amanhã.